mal. No último domingo, 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro foi atingido por um grande incêndio. Esse terrível incêndio destruiu quase cerca de 20 milhões de itens do acervo do museu. Mas os meteoritos Bendegó e Santa Luzia foram encontrados praticamente intactos no meio da destruição. A programação do AstroTubers nos muda um pouco esta semana para investigar melhor o que são esses objetos, os meteoritos. Nós conversamos com os especialistas Marcelo de Sico e Maria Elizabeth Zuccolotto para entender um pouco mais sobre estes meteoritos. O que eles são, o que eles são feitos, como eles podem ter sido afetados pelo incêndio e como eles sobreviveram ao incêndio. Estes vão ser os tópicos dessa semana no AstroTubers. Estamos aqui no Observatório Nacional. Vamos falar com Marcelo de Sico, que é astrônomo de formação, pesquisador do Inmetro e coordenador do projeto Exos. Viemos também até o FRJ para falar com Maria Elizabeth Zuccolotto, astrônoma do Departamento de Meteorítica do Museu Nacional. Marcelo, começando do começo, o que são meteoritos? Pedro, meteoritos, na verdade, eles são os restos que sobreviveram à entrada de detritos na atmosfera terrestre, né? Eles caem no solo, vindos de asteroides e cometas, principalmente de asteroides. Ainda existe uma discussão na ciência se os meteoritos os rochosos teriam origem cometária. E aproveitando que você falou de composição, você poderia falar quais os principais tipos? Posso sim. Basicamente, você pode dividir os meteoritos em dois tipos, né? Metálicos, os tipos rochosos e os tipos mistos, né? Os metálicos, basicamente, eles são constituídos de ferro-níquel. Os rochosos, eles são um composto de minerais, né? De minérios. E os mistos, é uma mistura do tipo rochoso com tipo metálico, né? Você tem metais ali misturados. Eles sobrevivem à entrada na atmosfera, né? Correto. Como é que eles resistem a essa entrada violenta? É como eu falei, tudo depende da sua estrutura, da sua característica, né, física. Se ele é um material muito denso, 7 gramas por centímetro cúbico, 5 gramas por centímetro cúbico, mais ou menos, realmente, e ele é grande, à medida que ele vai penetrando na nossa atmosfera, a partir de 120 km de altura, 100 km de altura, que ele começa a se iluminar, e aí ele vai resistindo e cada vez mais descendo, e se ele chega mais ou menos a uma altura de 20 km, né, acima do nível do mar, ainda há sobrevida de uma amostra, aí realmente ele vai ser o que a gente chama de meteorito, ele vai conseguir chegar no chão. E essas amostras então são de variadas formas e tamanhos, né? São das mais variadas formas. Os tamanhos podem variar dependendo do tamanho do objeto primário, né, que chegou a entrar na atmosfera, que a gente chama de meteoroide, né? Meteoroide é aquele detrito que está no espaço até mais ou menos 1 metro de tamanho, a gente pode chamar de meteoroide. Quando é acima mais ou menos de 1 metro, né, de diâmetro, você pode chamar de um pequeno asteroide, né? Como é o caso do Bendegó, né? E aí, esses objetos, né, dependendo da sua composição, da sua forma, eles vão conseguir sobreviver a essa entrada violenta na atmosfera terrestre. Como eu falei, são milhares de quilômetros por hora. Você imagina, é mais rápido que um tiro. E aí, ele chega no chão. Você trabalha no Exos, né? Que exatamente. Monitora. Na verdade, eu estou, né, o coordenador geral de um projeto Cidadão Cientista, que é de monitoramento de meteoros nos céus do Brasil. A gente tem mais de 70 câmeras espalhadas em diversos estados. É um projeto colaborativo, voluntário, em que as pessoas que amam e gostam de astronomia podem participar com uma instrumentação de baixíssimo custo. E a gente faz esse trabalho de divulgação do estudo de meteoros e de pesquisa científica também. Tem alguma frequência, algum local específico que cai mais? Essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem para mim, né? Não existe ainda comprovadamente nenhum estudo que demonstre
que há um local na Terra privilegiado, vamos falar de meteorito, né, para queda de meteorito. Não tem esse local privilegiado, né, é mais ou menos randômico. Acontece que cerca de mais de 70% das quedas de meteoritos são no mar, né, porque 3/4 da Terra é de água. E você saberia dizer qual os principais que a gente encontrou no Brasil? No Brasil você tem hoje uma lista atualizada de mais ou menos 75 meteoritos localizados, né? Na minha visão pessoal, claro, primeiro vem o Bedenguor, que tem mais ou menos 5 toneladas. Né? Depois vem o Santa Luzia, né? Que também está exposto no Museu Nacional, assim como o Bedenguor, tem mais ou menos 2 toneladas. E eu diria depois o Angra dos Reis, né? Porque, se não me engano, ele foi encontrado com mais ou menos 1,5 kg aqui em Angra dos Reis, e ele deu origem a uma tipificação de meteoritos, que são chamados angritos. Então, e por isso que eu acho também que é um meteorito importante até em escala de estudo científico global. E o Casimiro de Abreu, que é exposto no Museu de Astronomia no campus do Observatório Nacional. Ele tem, se eu não me engano, são 25 quilos, né, que foi encontrado na região de Casimiro. Recentemente teve essa tragédia no Museu Nacional, incêndio e tal, e foi bastante noticiado na mídia a sobrevivência desses 2 gigantescos meteoritos, né, o Bedenguor e a Santa Luzia. Pois é, eu até brinquei com o pessoal, brinquei assim dentro de um quadro dramático, né, minimizando, que o que ia restar seriam os meteoritos, né, basicamente, porque justamente são materiais que já sofreram uma grande ablação, sofreram um processo de fusão por alta temperatura, embora tenha sido muito rápido, porque quando um meteoroide penetra na atmosfera, ele é cerca de 2, 3, 5 segundos no máximo que ele está sofrendo temperaturas acima de 3.000 graus centígrados, depois ele rapidamente vai esfriando, então ele cria uma crosta que protege o seu interior. Só que o seu interior protegido está congelado a temperaturas espaciais, ele ficou milhões de anos no espaço, então é um objeto que basicamente está a menos 100 graus centígrados, menos 150 graus centígrados, enfim, às vezes até próximo de zero absoluto, quando ele estava vagando há milhões de anos pelo espaço. Quando ele entra, rapidamente ele se aquece a uma temperatura enorme, uma crosta de fusão ocorre nele, né, em geral, quando ele é mais rochoso mesmo, e aí ele chega no chão, né? Então é um objeto que já passou um processo drástico. Os que estavam expostos, né, no museu, eu reputo mais a ação dos pesquisadores em resgatá-los logo, né? Eu vou dizer os diminutos, os tipos rochosos. Imagina um incêndio em grande escala e você tem jogando água, você tem queda de reboco, você pode espatifar o meteorito. Basicamente você contaminou diversas amostras se não tivesse ninguém agindo rapidamente. E o Bedenguor e o Santa Luzia são 2 monstros, né? Toneladas de ferro e níquel, né? Que a temperatura de fusão é acima de 1.000 graus centímetros, acima de até 1.500 graus centímetros, ou seja, acredito que para você destruir um objeto daquele tamanho, acho que só o forno da CSN conseguiria derreter ele todo. Então o Bedenguor, para mim, é o grande símbolo, né, da resistência da ciência perante a esses atos que nós estamos vendo. Interessante. E então, o que você disse sobre a preservação de meteoritos, né? Colocar em museus? É fundamental, porque os meteoritos eles são objetos fundamentais para você entender a formação do sistema solar, o nosso lar solar, né? Você entender até a formação da Terra, quiçá também você tentar daí concluir como é que foi que a vida chegou na Terra, ou como é que ela se criou na Terra. Aí você tem hoje em dia um retorno até a teoria da panspermia, né? Você objetos, moléculas, compostos vindo exatamente de meteoritos que foram, entre aspas, contaminando a Terra primordial com esses compostos, e desses compostos, através da ação físico-química ao longo de milhares de anos, foi formando os blocos de proteínas, aminoácidos mais complexos, até chegar numa célula e por assim diante, né?
Então, o estudo do meteorito é basicamente estudar até a origem da humanidade, nossa origem. Então, mais do que nunca, a gente tem que preservar essas amostras, né? De uma forma muito bem feita. Inclusive, se vamos dizer que no futuro desenvolvam novas técnicas, nova instrumentação, novo tipo de sondagem, quem sabe até uma amostra que esteja ali guardada, ela poderia servir de novo para uma nova análise e um novo tipo de conhecimento que pode estar guardado ali que a gente ainda não teve esse acesso. Então é fundamental você guardar essas coleções e guardar de forma bem feita, com financiamento, né? E que haja uma estrutura própria para isso. Pessoal, aqui no fundo, né, nós estamos vendo o Museu Nacional, e nós estamos aqui no Observatório Nacional, e dessa perspectiva atrás de mim é o nosso querido Museu Nacional de 200 anos queimado. A palavra irreparável é uma palavra que vai ecoar em nossos ouvidos até o fim das nossas vidas, porque não há como reparar o irreparável. É como você querer ressuscitar um morto. Você não vai ressuscitar. Você vai ter lembranças de como ele foi, fotos, vídeos de como foi a pessoa, né? Mas você nunca vai ter de volta aquela pessoa. É como que perdemos aqui. Material científico da mais alta relevância. A luzia, fósseis de preguiças, pesquisas de décadas foram-se embora. Então é um descaso tão grande, é uma penúria tão grande que a gente vê a nossa ciência brasileira passando, que talvez esse fato drástico finalmente acorde a todos nós, como brasileiros, como população brasileira, porque não adianta, pessoal, esperarmos atitudes de governo, atitudes de políticos, tem que partir do povo, tem que partir da população. A gente tem que se tornar consciente do nosso papel como cidadão brasileiro e proteger a nossa memória e proteger a nossa ciência, que só com isso o Brasil sempre será uma nação independente, livre, democrática e uma nação rica. Essa é a minha mensagem. Eu tenho mais uma última pergunta. Qual você acha que foi o papel da falta de financiamento no incêndio que ocorreu no... Nós estamos agora ainda no frigir dos ovos, né, desse acontecimento drástico, cada um jogando a culpa no outro. O governo federal joga a culpa, né, em cima do FRJ, a FRJ joga acima a culpa para o Ministério da Cultura, enfim. Obviamente cada um querendo se livrar um pouco dessa culpa. Mas, sinceramente, você fala, claro, o corte de verba é uma coisa drástica, a gente vê até nos gráficos hoje em dia, vocês podem até postar nesse vídeo, a queda de financiamento, né, drástico na ciência. É óbvio que isso ia dar um curto-circuito, é óbvio que isso ia dar errado. O primeiro grande circuito que estamos vendo é esse. A memória brasileira incendiou-se, foi embora, né? Então, é a nossa cultura, a gente precisa mudar isso, a gente precisa resgatar o nosso orgulho, porque o brasileiro sempre foi amante da ciência e não sei em que momento a gente perdeu isso. Você vê a família imperial trouxe a cultura da ciência para o Brasil, inclusive a instituição astronômica brasileira, ela é reconhecida mundialmente. O Observatório Nacional foi, se não me engano, o primeiro observatório oficial das Américas, ou se foi um dos primeiros, né? Se não me engano, foi o 6º no mundo. Quer dizer, o Brasil sempre teve uma posição de destaque na ciência, mas a gente foi perdendo isso ao longo das décadas e chegamos agora num limite. Se a gente quer ser uma nação realmente democrática, se a gente quer ser uma nação realmente veio mostrar para que veio, ou seremos eternamente esse descaso. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço.